Nem é preciso procurar. Para onde quer que se olhe, lá estão eles. Contraventores, bicheiros, a máfia de caçar níqueis, tiranos, criminosos de todos os tipos, traficantes, milicianos, assassinos, assaltantes, sequestradores, golpistas, corruptos, são bandoleiros. Estão nas ruas, nas vielas, nos becos, nas favelas. Estão nos salões enfeitados, nos bairros mais caros, nos condomínios de luxo, nos palácios, nos gabinetes, nos plenários do legislativo, nos tribunais, da primeira à última instância. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal. Se é novo, se inscreva, deixa o like, compartilha. Vamos a mais um resumo de notícias para vocês. Bom, esse vídeo que você acabou de ver, já eu termino de mostrar para vocês, só para você ter noção do que vai rolar no vídeo de hoje. Isso mesmo, Lacombe detonou geral e jogou tudo no ventilador. Bom, vamos à primeira notícia do dia. Saiba como a vitória de Donald Trump pode impactar o Brasil. É isso mesmo. Bom, com a vitória de Donald Trump nas eleições para presidente nos Estados Unidos, muitos brasileiros provavelmente se perguntarão qual será o impacto prático do resultado para o Brasil. Bom, algumas medidas projetadas pelo republicano podem sim afetar a sociedade brasileira de alguma forma. Bom, na área de imigração, Trump já deixou claro que pretende agir para retomar políticas adotadas na época em que era presidente. Além disso, o próximo presidente americano prometeu que irá fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. Com isso, deve ser deportados até 11 milhões de imigrantes irregulares, o que inclui cerca de 200 mil brasileiros. Bom, por outro lado, no entanto, o republicano quer facilitar a obtenção da residência permanente para estrangeiros formados em universidades americanas, o que deve ser positivo para os mais de 16 mil brasileiros que estudam atualmente em instituições de ensino superior no país. Bom, já na área de economia, o plano de Trump inclui determinar uma tarifa de 10% sobre importados, o que deve afetar importadores de todo o mundo, inclusive o Brasil. Porém, as tarifas devem ser ainda maiores para a China, com alíquota de até 60%. Diante disso, novos espaços podem ser abertos para exportações brasileiras, como de itens fundamentais para as indústrias de alta tecnologia. Bom, e por fim, no meio ambiente, Trump disse que abandonará o Acordo de Paris e destacou que quer intensificar o uso de combustíveis fósseis, com novos projetos de extração. A medida em si deve baratear o preço do barril de petróleo no mercado internacional, o que consequentemente pode ajudar o preço da gasolina nas bombas brasileiras. Bom, após a vitória de Donald Trump, o Haddad diz que o mundo amanheceu tenso. É isso mesmo, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa quarta-feira que o mundo amanheceu um pouco mais tenso em função do resultado da eleição norte-americana. Com a vitória do candidato republicano Donald Trump, de acordo com o petista, a apreensão seria decorrente dos discursos de Trump durante a campanha. Ele disse o seguinte: na campanha foram ditas muitas coisas que causaram apreensão não só no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, nos países endividados na Europa. Então o dia amanheceu mais tenso em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, as coisas às vezes não traduzem da maneira como foram anunciadas, declarou Fernando Haddad. Fernando Haddad destacou, no entanto, que o discurso em que o republicano proclamou sua vitória durante a madrugada dessa quarta-feira, Trump adotou um tom mais moderado do que durante a campanha, postura que o ministro da Fazenda acredita que será adotada pelo próximo governo americano. Para Haddad, agora é preciso aguardar um pouco para ver os desdobramentos das eleições e do governo Trump a partir de 2025. E questionado sobre os impactos políticos da vitória de Trump para o Brasil, Fernando Haddad argumentou que não existe um casamento entre as eleições brasileiras e a norte-americana, mas ponderou que o fenômeno crescente da direita no mundo não é uma novidade. O importante é a democracia continuar resistindo, finalizou o petista. E aí, qual a sua opinião sobre isso? E olha só, Lula também parabenizou Donald Trump após resultado das eleições dos Estados Unidos. O petista parabenizou nessa última quarta-feira pela rede social X Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos contra a democrata e atual vice-presidente do país, Kamala. Bom, na rede social de Elon Musk, apoiador de Trump, o chefe do executivo brasileiro pontuou: a democracia sempre deve ser respeitada e que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjuntos para manter a paz e a prosperidade. Olha só o que ele escreveu: meus parabéns ao Trump pela vitória eleitoral
e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo, escreveu o petista. Na última sexta-feira, Lula declarou publicamente que não apoiava Trump. Lula disse que apoiava a Kamala e que a democrata seria a opção mais segura para o fortalecimento da democracia nos Estados Unidos e ainda aproveitou para atacar o ex-presidente Donald Trump, o associando à invasão ao Capitólio em 2020. Olha só essa bomba, né? A analista da Globo News diz que o Trump eleito é desmoralização. Isso mesmo. Sandra Coutinho, correspondente lá do Globo News em Nova York, reagiu negativamente à vitória, à volta de Donald Trump para a Casa Branca nos Estados Unidos, dizendo que se trata de desmoralização da democracia. A declaração foi dada antes mesmo das urnas fecharem no país. Veja a fala dela. Então, como ele já foi condenado por essas 34 acusações, a verdade é que vai acontecer o seguinte: se Donald Trump for eleito, todos esses casos vão ser arquivados. Mesmo esse no qual ele já foi condenado, não vai ser cancelada a condenação, mas a sentença nunca vai ser proferida. Então, é uma desmoralização, digamos, para o cargo, uma desmoralização para a democracia que tem mais de 240 anos, uma democracia sólida aqui nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala sempre que o Donald Trump é um personagem atípico, é um personagem que subverte tudo que a gente sabe sobre a democracia americana, sobre a solidez da política americana. Eu estou aqui do lado do americano da mesa, que é o Brian, e ele foi ouvindo essas acusações, né, Brian? Engolindo em seco, né, André? Porque é muito ruim para um país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, um farol a ser seguido como exemplo de democracia, ter um presidente condenado. E isso é um cenário real. Se Donald Trump vencer, ele não vai ser sentenciado. Mas a condenação já foi dada. 34, ele foi considerado culpado em 34 acusações de fraudes contábeis. Coutinho foi amplamente criticada nas redes sociais por suas falas. Isso mesmo, internautas apontaram a hipocrisia e citaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. A mesma que comemorou a vitória de Lula descondenado na canetada do Supremo, comentou um internauta. Bom, outra internauta comentou também: um ex-presidiário na cadeia do Brasil, ela acha normal. Não entendi essa, disse o internauta, e mais centenas e centenas de comentários mencionando o Lula, que foi preso também após a petista dizer isso. Olha só, eu queria te mostrar essa notícia que saiu aqui e para você comparar com outra que aconteceu logo mais, que eu vou mostrar no vídeo para vocês. STJ concede liberdade a traficante preso com 832 quilos de cocaína. Bom, o ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, colocou em liberdade um traficante que transportava 832 quilos de cocaína no Paraná, para Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A droga renderia mais ou menos 50 milhões, estimou a polícia de São Paulo. E a liberdade para o traficante gerou revolta dos policiais que efetuaram a prisão e do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Deriti. Ele chegou a postar um vídeo nas redes sociais para criticar a decisão. Tivemos apenas essa semana, governador, uma operação no litoral, onde foram apreendidos cerca de 790 quilos de cocaína num container, uma operação conjunta com a Receita Federal e com a Polícia Federal, trabalho do Sistema de Inteligência da Polícia Militar, que teve a participação do policiamento rodoviário. Tivemos ainda essa semana a apreensão de quase 900 quilos de cocaína do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, no interior do estado de São Paulo, na região de Ourinhos. Infelizmente, eu soube e recebi a decisão da juíza de direito da audiência de custódia que liberou o criminoso, mas já fiz contato com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público recorreu e eu confio no Tribunal de Justiça de São Paulo. Certamente isso vai ser revertido e o criminoso será novamente preso por nós, pois é inadmissível um criminoso que transportava quase 900 quilos de cocaína ser liberado numa audiência de custódia. Em que pese as dificuldades da legislação brasileira, esses homens e mulheres enfrentam o crime diariamente. Bom, agora olha só isso. 8 de janeiro, Moraes manda Fátima de Tubarão começar a cumprir pena de 17 anos de prisão. Isso mesmo, né? Traficante sendo solto e a Fátima Tubarão, que
participou do 8 de janeiro, vai cumprir 17 anos de prisão. Condenada por envolvimento lá dos atos do 8 de janeiro, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Fátima Tubarão, começará a cumprir pena de 17 anos de prisão. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes. Ela precisará passar por exames antes do início da execução da pena, inicialmente em regime fechado. O processo contra Fátima será encerrado com a abertura do procedimento de execução penal. O período em que Fátima permaneceu presa provisoriamente será descontado da condenação. Bom, em agosto, o STF condenou Fátima Tubarão por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Bom, durante a invasão ao Palácio do Planalto, a idosa se deixou gravar afirmando o seguinte, abre aspas, ela disse: "Vamos para a guerra, é guerra agora, vamos pegar o Xandão agora." Nas gravações, ela também diz que estaria quebrando tudo no Supremo e que seria quebrando tudo no Supremo e que teria utilizado um dos banheiros do prédio, abre aspas, sujando tudo, foi o que ela fez. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu queria finalizar hoje aqui com vocês com esse vídeo do Lacombe, né, onde ele detonou geral. Ouça o vídeo, ouça a fala de Lacombe, depois tire suas próprias conclusões e comenta aí se você acha que faz sentido a fala de Lacombe, tá? Bom, vamos aqui dar play no vídeo. São malignos e se proliferam e se protegem e formam quadrilhas. Às vezes têm desentendimentos, tornam-se inimigos e matam-se uns aos outros. Eles não têm apreço por nada. Eles são egoístas, ambiciosos desvairados, não têm escrúpulos, executam as leis num paredão. Os outros que se danem. Podem fazer longa carreira no crime, até mesmo na polícia, receber e pagar propina, fazer qualquer negócio, proteger bandidos, vazando para eles informações de investigações, manipulando, sabotando, abandonando inquéritos, plantando testemunhas, ignorando e forjando provas ou sumindo com elas. Podem perseguir inocentes, cumprindo basicamente o mesmo expediente, resguardados por governantes, por gente forte na política e na justiça. Policiais de verdade enxugam gelo, são caçados e morrem. Mesmo caídos, são acusados de eliminar inocentes, na máquina de moer um país inteiro. E vem o ministro do Supremo, desses que liberam bandidos, dizer que é hora de refundar as polícias que estão mancomunadas com facções criminosas. Que tal refundar a justiça? Os magistrados têm suas próprias leis, estão metidos em tudo. Não querem saber de limites, de se manifestar apenas nos autos. Falam sem parar, falam sobre qualquer assunto. Dão entrevistas desavergonhadas, indicando como vão votar em julgamentos. Fazem palestras mundo afora, participam de encontros políticos, regurgitam militância aos berros. Enviam recados, ameaçam quem se opõe às suas decisões, quem os critica, apoiam apadrinhados, escritórios de advocacia de parentes, cancelam multas bilionárias, anulam condenações, libertam traficantes, inventam inquéritos intermináveis, mandam prender, mandam soltar, arquivam ou deixam prescrever processos. Nesse inferno, não podia ser de outro jeito. O fogo é alimentado com ilegalidades, abusos, arbítrios, omissão e também com gasolina, que a OAB todo dia despeja. A quadrilha é do tamanho do Brasil. Tem uma enorme quantidade de políticos em roupas bem cortadas, que agitam seus relógios caríssimos, que acendem charutos cubanos, que têm muito dinheiro em malas, mochilas, cofres, paredes, cuecas, em contas no exterior. Enriqueceram rapidamente na bandidagem ampla, geral e irrestrita. Pense num crime e o encontrará. Os mais comuns, chantagem, extorsão, corrupção, desvio de verbas públicas, fraudes em licitações, venda de apoio, de votos, abuso de poder político, de poder financeiro, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. São criminosos do assistencialismo, das indicações delinquentes para cargos nos governos. São devotos do cabide de empregos. Eles também não têm limites. Podem fazer grilagem, comandar milícias, adulterar combustíveis, roubar veículos, podem ameaçar, agredir, mandar matar. Seus eleitores podem ser enganados, podem não se informar corretamente, ou podem ser cúmplices conscientes, esperando uma migalha, um favor, uma boquinha, um quinhão da roubalheira. E é preciso reagir aos transgressores, aos fora da lei, aos culpados, aos que não têm fé. Todos nós sofremos, somos crucificados, mas não podemos aceitar tanta mácula, a morte eterna, o inferno. É preciso ter olhos para ver, buscar a verdade, aceitar o amor real, permitir-se ser tocado. O Brasil está enredado por criminosos da pior espécie, por malfeitores, por mentirosos. O que provocam são angústias, dores, tormento, sofrimento, miséria, escuridão, blasfêmia, dilaceração. Não seremos condenados por esses desgraçados, soberbos, debochados. Não permitiremos que escarneçam de nós. Há um povo que entenderá que fazer o bem é a síntese da verdadeira felicidade. Há um país a ressuscitar. E isso depende dos puros. E isso depende dos bons. De todo o nosso empenho. De todas as nossas forças. Bom, esse é o Brasil que nós vivemos, né? Bom, deixe sua opinião, seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.